Olá pessoal, eu sou o Metbala e esse é o meu canal secundário. Aqui vocês vão ver tudo que tá acontecendo no BBB 24 bem resumidinho, tá bom? Então bora se inscrever no canal e por favor, gente, ajude aí deixando um like, ó. Deixe o like no vídeo pra vocês me ajudarem bastante. Em breve a gente já bate 10 mil inscritos nesse canal também, fechou? Tamo junto, gente. Vamos acompanhar o que tá acontecendo na casa do BBB. Bora lá! Olá a todos, estamos começando mais um resumo dessa madrugada do BBB 24. Vem chegando no canal, se inscrevendo por favor e aí deixando aquele likezão que me ajuda demais, beleza? Antes da gente entrar no que aconteceu na festa, eu preciso situar vocês uma coisa que aconteceu antes da festa, tá bom? Que foi um papo, quase que uma discussão entre o Matheus e o Davi, tá? Houve uma discussão entre eles, tá bom? O Matheus foi chamar o Davi para conversar, tá? Porque o Matheus sentiu alguma coisa ali que precisava falar com o Davi, mas o papo foi ficando muito sério e rendeu polêmica, viu? Então vamos nessa, vamos revelar tudo o que aconteceu nesse papo agora no canal, tá bom? Vou resumir da melhor forma possível. O Matheus então decide chamar o Davi e a Isabelle também, pois o Matheus tinha percebido que os dois estavam diferentes com ele. Matheus disse que pro Davi se acalmar e que o Davi sempre acha que está certo em tudo e que o assunto era sério e que era pro Davi não dar risada ou não ser e nem ser sarcástico naquele momento, que era um assunto sério o que o Matheus iria falar. Nesse momento, o Matheus disse que sentiu um afastamento do Davi na mesa. E as meninas ficaram brincando, dizendo que o Matheus então estava com ciúmes da situação. Porém, o Matheus negou e falou que não é ciúmes e que o assunto é sério, que é para parar das meninas ficarem brincando naquele momento. Bom, o Davi então diz para o Matheus desabafar. Matheus então diz que não está ali para brigar, mas ele pretende falar que ele se sentiu desconfortável na mesa. Mas o Davi responde que não se sentiu desconfortável e o Matheus disse que acha que o Davi tinha ficado chateado com ele, tá? Bom, durante a conversa, o Matheus pede respeito, pois Davi não estava dando abertura para o Matheus falar tudo o que ele queria falar. Pois teve outros momentos e outros dias que o Matheus também tinha percebido um afastamento ali, alguma coisa que deixou ele incomodado, tá bom? E deixou ele desconfortável também. Matheus segue tentando falar e o que ele pensa e diz que o Davi não está respeitando a vez dele falar. Davi então diz que está respeitando sim e que o Matheus que está colocando o Davi como desrespeitador. Davi revela que o Matheus já havia falado outro dia no quarto que o Davi também não respeitava as meninas na hora da oração. Davi diz que Matheus tem que respeitar da forma como ele é. Alane então interrompeu um pouco o papo e disse o seguinte: olha gente, a gente vai conversar com calma, tá? A gente não pode ter fragilidade no nosso grupo nesse nível do jogo. Matheus diz que não é confronto com ninguém, não tá tendo nenhum tipo de confronto, mas que é a forma dele falar. O Matheus então, gente, começa a falar e o Davi diz que respeitou todo mundo na hora de falar, que respeitou a Alane, a Isabelle, a Bia, o Matheus e que agora é a hora do Davi falar. E aí então o Matheus disse que vai ficar quieto e vai ouvir o que o Davi tem para falar. O Davi disse que o Matheus não estava deixando ele falar e que se o Matheus não deixar ele falar, ele ia sair do quarto. Davi afirma para o Matheus que não foi desrespeitoso com ninguém e que não deixou de falar não deixou de falar com o Matheus em momento nenhum, tá? E que em nenhum momento o Davi achava que o Matheus estava contra ele. O Matheus então fica surpreso com o Davi falando a palavra contra ele e diz que não, o Davi, não, eu não tô contra você não. Não tô falando nada contra você. Bom, Davi então afirma que nunca foi desrespeitoso e que o Matheus está sim falando que ele foi desrespeitoso, ok? Bom, Matheus afirma que o Davi foi desrespeitoso em uma linha de pessoas que se gostam e que se querem bem e que nunca tinha discutido com o Davi nesse nível que ele discutiu com o Davi agora. Davi corta o Matheus então, gente, e diz que não é uma discussão, tá? E sim uma conversa, um diálogo e que é o jeito do Davi falar, que esse é mesmo o jeito do Davi. Matheus então finaliza a conversa dizendo que agora percebeu como que é o jeito do Davi falar e que ele não tinha percebido esse jeito do Davi de falar aí, tá bom? Enfim, gente, foi uma conversa mais longa, tá? Eu tentei resumir da melhor forma possível. O que aconteceu é que eles pararam um papo porque chegaram às roupas da festa, eles foram se arrumar e tudo mais. E aí, gente, depois que o povo já se arrumou, o Davi então, gente, chamou a Isabelle para conversar, tá? Na sala, só o Davi e a Isabelle.
tá? E aí da conversa do Davi e da Isabelle na sala, o Davi então desabafou sobre os acontecimentos do quarto das fadas, tá? Davi disse que estava receoso com o Matheus porque considera ele como o pódio dele da final, e junto com a Isabelle também, e que tá enxergando as coisas com outros olhos a partir de agora. Bom, a Isabelle então disse, gente, que não viu maldade nenhuma nas falas do Matheus no quarto das fadas, mas o Davi disse que ele é um garoto muito vivido, mesmo tendo apenas 21 anos, e que sentiu a malícia do jogo, ele sente a malícia do jogo e que joga com a razão, e que na verdade a Isabelle é uma pessoa que joga mais com o coração aí, e por isso que a Isabelle não notou essa malícia que o Davi notou. Davi então revela que está pensativo se o Matheus, a Alane e a Bia vão atacá-lo quando finalmente chegarem no top 5. Isabelle então nega que isso possa acontecer, ela não acredita que isso vai acontecer, gente. Aí durante esse momento, gente, a Pitel acionou o card lá da central do líder para ouvir a conversa da Isabelle com o Davi, tá? Ela escutou uma parte dessa conversa e isso vai render muito porque os gnomos vão usar isso ainda, essa conversa contra o Davi e contra o Matheus, tá bom? Olha só o que a Pitel ouviu, a Pitel acabou não ouvindo tudo certinho, tá bom? Pitel escutou uma parte da conversa e percebeu que o Davi e o Matheus teve algum papo que não foi legal. Pitel escutou o Davi falando que em algum momento do jogo o Matheus votou nele, mas lá no começo do jogo. E que depois de muito tempo, o Davi e o Matheus foram se aproximando e acabou que eles reconstruíram a amizade. Mas que agora o Davi ficou pensativo com a intenção do Matheus de conversar com ele, tá? Isabelle então diz nesse papo, gente, que não vê maldade no desabafo do Matheus como o Davi está vendo, tá? O card da Pitel, então, gente, acaba, tá? O card da Pitel acaba. E então ela fica lá no quarto do líder e fica pensativa sobre esse papo. Pitel, então, gente, concluiu. Pitel ficou se perguntando o que aconteceu com o Davi e o Matheus e concluiu que acha que o Matheus foi falar com o Davi que votou nele no início do jogo. Mas não foi esse o papo entre o Matheus e o Davi, tá, gente? Que o Davi citou, né, que o Matheus votou nele lá no começo do jogo e tal. Mas isso, gente, não foi o papo do Matheus e do Davi, tá? Aí o que acontece, gente? Aí então a Pitel, gente, vai pegar esse papo e vai passar lá pro quarto dos gnomos. Ela vai lá no quarto dos gnomos e revela o papo do Davi e da Isabelle, que houve um problema, alguma discussãozinha, alguma coisa entre Matheus e Davi aí, tá bom? Bom, a Pitel não levou o papo inteiro, porque a Pitel não entendeu toda a história, porque ela não conseguiu ouvir toda a história, tá bom? Já o Lucas, gente, ele então disse que vai usar isso no Sincerão, tá? E vai alertar o Matheus. O Lucas disse, gente, que vai falar o seguinte no Sincerão pro Matheus. Cuidado, Matheus, o Davi vai falar que é seu amigo. Ele fala que é seu amigo, mas estava falando de você pra Isabelle. E que o Davi ficou incomodado em você ter votado nele, sendo que vocês estão jogando juntos. Pitel disse então pro pessoal tomar cuidado. Ó, gente, toma cuidado com o que vocês vão falar no Sincerão, tá? Porque eu tô deduzindo que foi esse o papo. Eu não escutei tudo, eu não tenho certeza, disse a Pitel aí. Bom, gente, aí finalmente começou o show ali, ó. O show do El-Chan, o pessoal festejou bastante no show, dançou bastante, teve um momento ali de relax e tal, o pessoal tava mais tranquilão aí no show do El-Chan. Aí assim que acabou o show do El-Chan, tá, gente? Bom, o pessoal começou a brincar, dançar e tal, festejar um pouco na festa, gente. O Davi, inclusive, tava sentado um pouco ali porque ele ficou muito pensativo com tudo o que aconteceu, tá? Então, gente, o Davi decidiu sair um pouquinho da festa, gente. Depois de ter umas brincadeiras aqui e ali, o Davi então chamou a Isabelle para conversar, porque ele não estava muito aberto assim para as coisas que estavam acontecendo na festa, tá bom? O Davi então disse que não consegue ser falso para Isabelle. Ele falou o seguinte: ó, eu não consigo ser falso, Isabelle. É que a Alane me chamou para brincar e tal, mas eu não consigo brincar com ela, pois soa como falsidade se for brincar com ela. Afinal, segundo o que o Davi entende, a Alane defendeu o Matheus na discussão antes da festa. E que essa defesa de Alane pro Matheus não soou bem pra ele. Pra ele tá achando que a Alane tá do lado do Matheus, tá bom? No quarto das fadas, o Davi senta com a Isabelle e conversa outras situações, tá? Durante a conversa do Davi, ele cita que vê Matheus, Bia e Alane se priorizando um no outro no jogo. E comenta o que escutou no banheiro, tá? E que a Bia disse que o jeito do Davi é esse de sempre se defender, tá? Então, ó, só pra concluir, pra explicar bem certinho. O Davi escutou uma conversa no banheiro entre Matheus, Bia e Alane. E agora ele tá passando essa conversa pra Isabelle, tá? Olha só, então, o que ele escutou? Que a Bia disse que o jeito do Davi é esse sempre de se defender e negar toda crítica contra ele. Que no banheiro a Alane usou palavras para defender as falas do Matheus. E o Matheus disse que quando chegar no top 5, ele iria resolver toda essa questão aí.